E aí galera, vocês estão bem? Aqui quem tá falando é Fábio Coelho e eu estou aqui para gravar mais esse vídeo para falar sobre a relação da missão apostólica e a presença de Deus. E o conteúdo desse vídeo é baseado no meu livro A Missão Apostólica da Igreja, Redescobrindo o Poder do Evangelho na Grande Comissão. Beleza? Então vamos que vamos nessa. Na história da missão, existe uma forte relação entre o chamado de pessoas apostólicas ou o chamado de pessoas para a missão de Deus e o relacionamento dessas pessoas com a presença de Deus. E um grande exemplo dessa relação entre o chamado missional e o encontro com a presença é Moisés. Interessante lembrar que lá em Hebreus 3, a partir do versículo 1, o escritor de Hebreus vai fazer uma relação do ministério apostólico de Jesus com o ministério apostólico de Moisés. Isso significa que Moisés, no primeiro pacto, ele é a referência da missão apostólica, ele é a referência de um obreiro apostólico. Por isso que a profecia vai dizer que Jesus se levantaria o Messias como um profeta semelhante a Moisés. De fato, Moisés ele é um obreiro apostólico porque ele foi enviado pelo Senhor para carregar uma mensagem em seu nome, e como já vimos nos vídeos anteriores, a expressão missão, tanto a expressão missão como a expressão apostólica estão relacionados ao envio. Então vamos ver na vida de Moisés a relação do envio apostólico com o encontro com a presença. Então vamos abrir em Êxodo 3 a partir do versículo 10. Para começar, que o envio de Moisés ele começa com um encontro com a presença de Deus. Ele se encontra com aquela cena terrível, né? Com a glória de Deus se manifestando a partir de uma sarça no deserto, e a coisa é tão grave que quando ele vai se aproximar, o Senhor fala para ele: não vem devagar, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Por que aquele lugar se torna santo? Porque aquele lugar estava recebendo a revelação da presença gloriosa de Deus. Então, o chamado missional de Moisés começa com o encontro com a presença. E aí diz o seguinte, Êxodo 3, versículo 10. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então aqui Moisés tem um encontro com a presença, e a partir desse lugar da presença o Senhor o envia, como nós falamos no vídeo lá, que nós falamos sobre qual é o seu chamado baseado em Marcos 3, né? Então Jesus chama 12 homens para a sua presença, e a partir desse encontro com a presença de Jesus, Jesus os envia a pregar e a expulsar demônios. Aqui o padrão é o mesmo. Então Moisés se encontra com a presença, e a partir desse encontro da presença o Senhor envia Moisés até o faraó com uma mensagem, com um evangelho, uma boa nova. Deixa o meu povo ir, porque chegou o tempo da libertação de Israel. E agora olha o versículo 12. Esse versículo é punk. Então diz assim: assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que eu te enviei. Esta é a prova que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós preparareis um culto a Deus nesse mesmo monte. Presta atenção nessa parte, pegue caneta para rabiscar a sua Bíblia. Então, diz o seguinte, o Senhor disse: eu estarei com você. A minha presença vai com você. E essa é a prova que eu te enviei. Qual é a prova de alguém que foi enviado pelo Senhor? Aquele que é enviado pelo Senhor é alguém que não apenas é enviado a partir do lugar da presença, mas é alguém que carrega a presença de Deus por onde quer que vá. Moisés tem um encontro com a presença gloriosa. A partir desse lugar, Jesus o envia para o Egito. Mas Moisés, ao ir para o Egito,
ele começa a carregar a presença. Assim como os sacerdotes, os levitas, que carregavam a arca em seus ombros, homens apostólicos, todo aquele que é fiel à missão de Deus é alguém que foi enviado por Deus a partir do chamado da intimidade com Jesus, e é alguém que carrega a presença do Senhor onde quer que ele vá. Essa é a prova que Deus envia alguém. É quando alguém carrega a presença de Deus onde quer que vá. E tem uma outra passagem que vai falar a mesma coisa no Novo Testamento, que é Mateus 28, 19, que é quando Jesus envia os discípulos. Ele fala a mesma coisa que ele falou para Moisés na sarça. E sim, eu creio que quem está falando para Moisés aqui é o Deus pré-encarnado, é o Cristo pré-encarnado que está falando com Moisés, porque lá em Hebreus 11 vai dizer que Moisés é aquele que viu o Deus invisível. Então, a mesma voz que falou para Moisés na sarça, vá, que a minha presença vai com você, foi a mesma voz que falou isso para os discípulos em Mateus 28. Olha o que Jesus vai dizer. Ide, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, de novo ele fala, o que define se alguém é enviado ou não é enviado por Jesus é todo aquele que é enviado pelo Senhor, é alguém que carrega a presença de Jesus Cristo por onde quer que vá. Então, a autoridade de Jesus é o motivo e a força propulsora que nos habilita a ir, e a presença é a marca distintiva que define quem é enviado e quem não é enviado pelo Senhor. Todos aqueles que estão em missão são homens e mulheres que caminham pelas nações em nome de Jesus, carregando a sua presença gloriosa. Toda pessoa que está em missão é uma sarça ardente, é uma sarça em chamas, que se movimenta pelas nações, destruindo a frieza e a escuridão por onde passam. Tu pegou isso aí? Isso aí é brabo. Aqueles que foram enviados pelo Senhor e se tornaram participantes da grande comissão não são apenas pessoas que nasceram da presença divina e se relacionam com ela diariamente, mas também são indivíduos que carregam a sua presença em qualquer lugar onde o Senhor os comissiona. E eu quero ler uma frase desse livro que diz o seguinte: o relacionamento com a presença de Jesus é a origem de todo aquele que foi enviado. E a comprovação daqueles que estão em missão em seu nome. Assim como os sacerdotes que carregavam a arca nos ombros, você vai ver isso lá em 1 Crônicas 15:15. Os emissários de Cristo Jesus são transportadores e reflexo da glória de Deus onde são enviados. A sua presença é a nossa origem e a nossa promessa. Eu quero terminar lendo Salmos 16, versículo 11, que diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena na sua presença, eterno prazer à sua direita. Se você é alguém que foi chamado por Jesus para intimidade e amizade com Ele, e foi enviado por Jesus para ser uma testemunha em seu nome, onde quer que Ele te enviou, você é alguém que carrega e expressa a presença gloriosa do Senhor onde quer que você vá. Beleza? É isso, até a próxima. É nóis.